Eu não me apego a crenças. Você já ouviu isso? Será que é possível? Bem, ninguém consegue viver sem crenças fundamentais. Todo ser humano pensa acerca de grandes perguntas como verdade, o que é justo ou injusto, qual o valor, qual o sentido da vida, por exemplo. Então, se alguém diz que não se apega a crenças, é simplesmente porque não sabe nomear a sua visão de mundo, mas abraçou alguma cosmovisão de forma inconsciente, com certeza. Então, eu vou resumir aqui as principais cosmovisões contemporâneas e você vai com certeza perceber quando estiver diante delas e saber como elas se contradizem. Secularismo. O secularista é aquela pessoa que joga Deus para o escanteio. Ela não diz Deus não existe, ela simplesmente não considera Deus no seu dia a dia. Se ele existir, é só mais uma coisa ao lado dos seus hobbies, do seu trabalho. Ela vive como se o mundo tivesse janelas fechadas à eternidade. Ela vive pro aqui e pro agora. Tem cristãos vivendo como secularistas, hein? O cristão verdadeiro, ele vive com seus olhos atentos à eternidade. A sua vida é vivida diante de Deus e para Deus o tempo todo. Temos também o naturalismo. O naturalista, ele não acredita no sobrenatural. Todas as perguntas da vida devem ser respondidas por meios naturais. Desse jeito, pensamentos são resultado do cérebro, emoções são processos químicos, consciência é um fenômeno físico, a moral é construção social. Só que no fundo, o naturalista, ele quer que a vida tenha um sentido, eles protestam contra injustiças, eles querem um amor que seja mais do que química. Existe uma incoerência prática. O naturalista quer conhecer o mundo, né, e cai no cientificismo. O cientificismo, ele rebaixa áreas do conhecimento que não podem ser testadas em um laboratório. Então, por exemplo, filosofia é rebaixada à opinião, teologia à crença, estética a gosto pessoal. Mas pense comigo. A afirmação só a ciência produz conhecimento verdadeiro pode ser provada cientificamente? Não, então isso não é uma conclusão científica, é uma afirmação filosófica. Se a ciência não pode definir valores, quem define? Se a ciência não pode dar sentido à vida, onde é que esse sentido vai ser encontrado? E aí é nesse ponto que entra o relativismo. O relativismo é a ideia de que não existe verdade absoluta. Cada um tem sua própria verdade. Mas, se tudo é relativo, essa própria afirmação de que verdade absoluta não existe, também é relativa. E além disso, como defender o relativismo diante de situações como injustiça, abuso, violência? Ninguém diz isso é errado, mas só para mim. E aí, se não existe verdade objetiva, se não existe moral objetiva, então o que resta? Qual é o sentido da vida? O niilismo vai responder nada. A vida não tem sentido. Há um vazio existencial e ninguém consegue viver nessa angústia. Então, buscaram uma saída. O existencialismo vai dizer, se não há um sentido para a vida, então eu devo criar o meu próprio sentido. Tem desdobramentos teístas e ateístas dessa visão, mas o foco está sempre no ser humano buscar individualmente um sentido para a sua vida, com base principalmente em experiências pessoais e não na razão, tá? Então, por fim, a gente cita o pós-modernismo. O pós-modernista é aquele que diz que não existe uma verdade universal. Só que ele defende tanto essa premissa, e isso para ele então deveria ser uma verdade universal. É uma contradição. O pós-modernista também diz que a verdade é apenas um mecanismo de enfrentamento que os seres humanos criaram para lidar com a vida. Bem, se toda verdade é apenas um mecanismo de enfrentamento, então essa própria ideia também seria apenas um mecanismo de enfrentamento. Por fim, qual visão de mundo consegue explicar melhor a realidade como ela é? Nossa busca por verdade, nosso senso de certo e errado, nossa necessidade de sentido, nossa experiência de amor, justiça, propósito. A cosmovisão que não ignora tudo isso, nem se contradiz em nenhuma dessas questões, é o cristianismo. Então tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, disse o apóstolo Paulo em Colossenses 2:8.